Um bom dia! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos muito bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 23 de fevereiro de 2021. De 2022. Nossa, ainda estou parado em 2021 ainda. 7:30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 41, um grande capítulo, um capítulo divisor de águas. Então já vão abrindo assim as Bíblias de vocês, já vão pegando suas canetas, seus lápis, marca-texto, canetinha, adesivo, o que vocês usam aí para marcar seu texto, para você fazer as suas anotações na sua Bíblia, que nós já vamos começar a leitura. Então vamos fazer uma oração, porque não temos tempo a perder, porque o capítulo é gigante. Vamos lá, oremos. Pai amado e querido, a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é nosso Criador, o Senhor é soberano, o Senhor é mantenedor, o Senhor é nosso Salvador. O Senhor é amor, o Senhor é justiça, Pai. A Ti, de novo, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco diariamente. Agradecemos pela boa noite de descanso. Agradecemos pelo despertar nessa manhã com saúde, com vida, com disposição, com tranquilidade. E agradecemos pela oportunidade que temos agora de estudar a Sua palavra, Pai. E agora, ao abrirmos no capítulo 41 de Gênesis, queremos pedir, Pai, convidar o Seu Santo Espírito para estar conosco. E pedir, Pai, que o Seu Espírito Santo nos dê a sabedoria para entender o que está escrito aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram. E seja também com os que estão acompanhando a gravação no Spotify e no YouTube. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 41. Ontem nós estudamos no capítulo 40... José interpretando os sonhos dos dois prisioneiros. José é prisioneiro, lembra que nós lemos inclusive que ele estava acorrentado pelas mãos e acorrentado pelo pescoço. Ele não estava numa situação muito boa, ele não estava numa situação muito legal. E ele interpreta os sonhos tanto do copeiro quanto do padeiro, e aí os sonhos acontecem, eles se revelam verdadeiros. O copeiro ele é restaurado, o padeiro ele é morto. José pede para o copeiro se lembrar dele quando ele estivesse na presença do faraó. Só que no verso 23 do capítulo de ontem termina assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Esqueceu-se completamente. E agora vamos para o capítulo 41, com José sendo esquecido mais uma vez aí no meio dessa história toda. Capítulo 41, na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, começa assim. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros, 2 anos depois, disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado da minha posição e o outro foi enforcado. Uma pausazinha rapidinha aqui nessas 13 versículos. Primeiro, grande fato, né? Se passaram 2 anos desde que José tinha interpretado o sonho dos dois.
2 anos na prisão, daquele jeito, imagina. Mas enfim, 2 anos. Faraó teve um sonho que essas vacas subiam do Nilo. Nilo, até hoje, né? O Nilo é a grande fonte ali de fertilidade do solo. Tem a cheia do delta do Nilo. E aí e alaga toda a região. O Nilo, depois, posteriormente daqui, foi considerado uma divindade. Nós iremos ver isso no Êxodo, né? Como Deus ataca entre aspas, Deus Nilo, né? Para mostrar que só ele era Deus, enfim. Quando o faraó tem esse sonho, ele fica realmente perturbado, porque primeiro ele vê essas coisas saindo do Nilo, né? Então isso deve ter ficado para ele muito, muito forte. E aí ele fica perturbado, chama esses magos e sábios do Egito. Esses magos, na tradução, quando você vai no hebraico, como foi escrito, esses caras eles eram conhecedores de várias coisas. Eles estudavam interpretação de sonhos, eles estudavam astronomia, eles estudavam astrologia, eles estudavam ciências ocultas, eles eram assim, mano, língua, eles eram responsáveis pelos hieróglifos. Esses caras aqui eram os cabeções da época, eles eram os sábios. E aí eles foram convocados a interpretar o sonho do rei. E o rei lembrava aqui, diferente quando nós iremos estudar lá na frente na história de Daniel. Aqui o rei lembra, conta os detalhes, todos os detalhes dos sonhos, e os sábios ainda não foram capazes de interpretar. E aí, cara, o copeiro bate a mão na cabeça, putz, lembrei, cara, 2 anos já, faraó, olha, aí conta toda a história. Agora vocês imaginem, cara, e aí ao longo aqui eu vou fazer algumas considerações. Imagina José. José, lá o tempo todo, na prisão, acorrentado. Ele interpretou corretamente, através de Deus, os sonhos dos dois. E o sonho que ele tinha tido quando ele era criança, lá atrás, estava acontecendo tudo ao contrário. Você imagina a cabeça de José. Eu tive um sonho em que eu ia ser exaltado, que todos iam se curvar perante mim. Agora Deus está fazendo acontecer justamente ao contrário. Em vez de eu ser completamente exaltado e as pessoas se curvarem, eu estou acorrentado, sem dignidade, num buraco de uma prisão, acorrentado pelas mãos, acorrentado pelo pescoço. Deus, eu fico imaginando, né? Eu ali também, Deus, você me fez interpretar certo os sonhos dos dois ali, e o meu sonho, e eu tô aqui, tá? Deus, cara, isso é muito louco, né? Como Deus trabalha e como Deus coloca situações, principalmente aqui, né, nessa situação, por exemplo, de José, como ele coloca uma situação completamente oposta ao que ele tinha dado de sonho para José. Ele tinha dado o sonho para José que ele seria exaltado, que ele seria, todos iriam se curvar, os irmãos, os pais dele iriam se curvar perante ele. Mas aqui ele não está nem um pouco sendo exaltado, aqui ele está no oposto. Imagina a cabeça de José nisso. Verso 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ele deu, né? Ficou ali, né? A gente vê e é descrito pela história que, ao contrário dos povos semitas e outros povos ali, os egípcios se depilavam. Os egípcios faziam barba, eles eram todos lisinhos, cortavam o cabelo, ficava ali, ó, cabelinho na régua, barbinha feita, roupinha bonitinha de linho, os caras eram chique. E aí, obviamente que eles não iam apresentar José do jeito que provavelmente ele estava na prisão, um trapo de imundiça, sujo, sem tomar banho. Cara, você acha que tinha direitos humanos, tinha alguma coisa ali na prisão que, ai, tadinho dele, né? Vamos dar um banho aqui no José? Não, cara. Barbudão, ele devia estar tipo Noé, tá ligado, dentro da prisão. Deram um trato nele para ele se apresentar ao faraó, né? Tipo, o rei do Egito, né? Verso 15. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. A humildade de José aqui colocando de novo a interpretação nas mãos de Deus, nunca assumindo para ele mesmo a glória ou a autoria da interpretação desses sonhos. Então o faraó contou a José: sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito.
Você, as gurias que estão ouvindo aí, lembrem de suas amigas, as vacas gordas e as vacas magras. As suas melhores amigas aí, a tropa. Verso 20. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro, mesmo depois de havê-las comido. E aqui é uma informação adicional, né, que Faraó apresenta. Não pareciam que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas, as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. E aqui José dá toda a interpretação, e é interessante, e é muito impactante como José faz questão de sempre colocar a Deus como o revelador dos sonhos. Nunca é mérito de José, nunca é por ele mesmo. É Deus, Elohim, que coloca os sonhos. É Deus que concede os sonhos e é Deus que concede as interpretações. E aqui no verso 32 ele fala, né, que o sonho veio 2 vezes porque essa questão já está decidida. Então, diferente de outros sonhos, de outras visões, de outras profecias que nós iremos estudar ao longo da Bíblia, que são profecias condicionais. Sonhos condicionais, coisas que podem acontecer se acontecer isso, e se eu fizer isso, vai acontecer outra coisa. Existem profecias condicionais que iremos estudar ao longo da Bíblia. Mas essa aqui não era condicional. Essa profecia aqui era certa. Por isso, inclusive, ele fala o motivo de aparecer 2 vezes. É porque Deus já decidiu, e segundo as palavras do próprio José, Deus já está apressando em cumprir a sua promessa. Ou seja, já começou esses anos de fartura. Os 7 anos de fartura, Faraó, já começaram. E aí José, cara, muito sábio e muito humilde de novo. Agora ele dá mais um conselho. Ele fala dos sonhos, ele fala da interpretação, e agora ele já dá um conselho para o rei. Verso 33. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Ele vai dar uma aula de administração aqui agora, contingência, uma aula de administração de crise. Verso 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Um imposto, tipo um imposto. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. José aqui, mais uma vez, ele poderia muito bem ter falado assim, senhor, é o seguinte, eu tenho umas ideias aí de como fazer a contenção dessa crise, mas você tem que me tirar da prisão primeiro. É uma condição aí. Então, eu tenho uma ideia muito boa, mas você tem que me tirar da prisão. Não, ele não fez isso. Ele falou assim, olha, procure um homem criterioso. Ele nem se apresentou. Ele deu toda a dica, ele já falou todo o plano, revelou todo o plano. Verso 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você.
E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho, curvem-se, em outras traduções. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha isso. O faraó ainda deu a José o nome de Zefanate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Meu pai, que reviravolta na vida de José. Cara, primeira coisa, Faraó reconhece o poder divino em José. Ele reconhece esse espírito divino. E depois ele fala, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas. Ele reconhece a divindade, não reconhece necessariamente o Deus de José. Mas os egípcios eram politeístas. Eles entendiam que existiam divindades na cabeça deles. E ali ele reconheceu que José realmente tinha sido guiado por uma divindade. Deus revelou todas as coisas para você. Ele reconhece a divindade ao lado de José. E, cara, olha só que reviravolta, cara. Que reviravolta. José, de escravo, agora ele vira senhor. Troca as algemas das mãos e a corrente do pescoço por um cordão de ouro lindo. Troca os trapos que ele estava usando na prisão agora por uma roupa de linho fino. É colocado um anel cinético, um selo real no anel dele. Ele poderia falar em nome do faraó. Era o selo que ele assinava contratos, decretava coisas. Ele tinha o poder do faraó na sua mão. Além agora de ele ser superior, inclusive ao seu antigo dono, ele tinha um dono. Agora, entre aspas, ele era dono de Potifar. Além de todas essas, ele agora, que era antes humilhado, que estava lá, rebaixado dentro da prisão, tantos anos de escravidão, agora ele é por quem caminha pela praça pública, pelas ruas, e todo mundo se curvando a ele. E ainda, além de ganhar todas essas coisas, ainda ele ganha uma esposa de presente, assim, uma mulher para ele. Que reviravolta na vida desse cara. Que reviravolta na vida de José. Mas essa reviravolta não aconteceu do dia para a noite. É isso uma das principais coisas que eu quero que vocês entendam, que vocês possam observar isso na vida de vocês. Deus promete coisas maravilhosas na nossa vida. Deus tem planos para nós, mas muitas vezes a gente quer apressar os planos. Muitas vezes a gente quer que Deus prometa algo pra gente hoje, e a gente quer para no máximo, mas assim, ó, eu tô sendo generoso, no máximo eu quero que semana que vem esteja tudo pronto. Verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Lembra com quantos anos ele tinha ido para o Egito? Ele tinha ido com 17. Ele ficou 13 anos de escravo no Egito antes de acontecer essa reviravolta na vida dele. 13 anos esquecido. 13 anos que ele tinha sido vendido pelos irmãos. Feito de escravo na casa de Potifar. Feito prisioneiro. 13 anos como estrangeiro em uma terra sofrendo. Questionando onde estava Deus muitas vezes. Deus, por que está demorando tanto?
O que você faria no lugar de José se você estivesse 13 anos esperando por um sonho que tinha sido lhe revelado lá atrás? Outros sonhos sendo revelados, outras pessoas saindo da prisão, pessoas entrando e saindo da prisão e você na prisão, você continuando escravo. Detalhes muito interessantes aqui. O nome que José ganha, Zafenat Paneia, é um nome egípcio. E o nome egípcio que mais ou menos significa o Deus que fala para que ele possa viver. Olha que interessante. O Deus que fala para que ele possa viver. O nome que José ganha, o nome egípcio, fala que ele só está vivo por conta do Deus dele. O Deus dele, o Deus de José, imagina, é Faraó que deu o nome para José. O Faraó olha para José e fala assim, cara, você só está vivo porque o teu Deus falou com você e revelou o sonho. O nome de José reconhece a providência de Deus. Um nome egípcio, de um contexto pagão. O nome dado a José reconhece a providência de Deus na vida dele. Será que alguém pagão poderia te dar um nome reconhecendo o nome de a providência divina na sua vida? Asenat, que é a esposa, e aqui é uma coisa muito interessante. Asenat, filha de Potífera, que era sacerdote de Om. Esses sacerdotes de Om era uma cidade que cultuava, era o centro cultual do deus Sol. Depois, pelos gregos, ficou conhecido como Heliópolis. Hélios, Sol. Polis, cidade. Cidade do Sol. Cidade do deus Sol. Essa linhagem de sacerdotes era uma linhagem muito respeitada no Egito. As filhas dos sacerdotes só se casavam com os reis do Egito. Aqui a José é dada uma esposa da linhagem sacerdotal egípcia, ou seja, era a nata do leite condensado do Egito. Ela, o nome dela, a título de curiosidade, Asenat, significa pertencente a Neit. Neit era uma divindade egípcia. E o pai dela era essa Potífera, era esse sacerdote. Era uma família muito prestigiada no Egito, família sacerdotal. Então José, cara, além de tudo, ele ainda casa muito bem. E Deus abençoa ele depois de 13 anos. 13 anos se passaram. A gente não aguenta, às vezes, esperar 13 dias. Às vezes a gente não consegue esperar 13 horas para acontecer algo na nossa vida. E 13 dias, assim, né? Vivendo de boa. José passou 13 anos acorrentado. José passa 13 anos escravo. Enfim, vamos continuar a leitura aqui, que temos ainda alguma coisa para cobrir. Verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Agora a gente vai ter os 7 anos de fartura agora, ele vai dar uma acelerada aqui. Moisés vai falar tudo o que acontece nesses 7 anos em poucos versos aqui. Verso 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenat, filha de Potífera, sacerdote de Om, deu a José 2 filhos. E olha que interessante. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Grandes informações reveladas aqui, aparentemente despretensiosas, mas aqui revela muita coisa. Primeira coisa, nós descobrimos, obviamente lendo a Bíblia posteriormente, os outros livros e tudo mais, que as 2 tribos de Israel são a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. O que significa isso? Que José, apesar de ter se casado com uma mulher completamente pagã,
filha de um sacerdote pagão. Esses dois filhos dele, com certeza absoluta, foram educados na religião de José. José educou eles para apresentar o Deus, porque eles depois eles viram parte das tribos de Israel. Provavelmente a esposa dele deve ter se convertido também. Nós não temos isso, eu estou inferindo. Porque se José educa os filhos dele ali nisso, muito provavelmente ele conseguiu também apresentar o Deus dele para a esposa. Essa é a primeira informação. Outra grande informação importantíssima aqui. Primeiro, o nome de Manassés. Manassés significa literalmente que faz esquecer. E aí ele fala, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Engana-se se a gente para pensar que José tinha esquecido alguma coisa do que tinha acontecido com ele durante esses 13 anos que ele estava lá no Egito. Não. Todo o tempo ele estava sofrendo. Ele não tinha se esquecido do que os irmãos tinham feito com ele. Ele não tinha esquecido do seu pai. Ele não tinha esquecido dos seus irmãos. Ele não tinha esquecido de ninguém. Aquilo ficou marretando na cabeça dele por todo esse tempo. A ponto dele dar o nome dele e falar assim, agora sim eu tive um filho. Esse filho me fez esquecer de todo o sofrimento, de tudo aquilo que eu passei com a minha família. O filho é a alegria dele, que faz esquecer tudo aquilo. E Efraim, o segundo filho dele, que significa dupla frutificação. Efraim, dupla frutificação. E fala, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José, com toda essa honra, com toda essa glória, menor somente que Faraó, dominando o Egito inteiro, ele ainda sofre, cara. Ele ainda está naquela terra na sofrência. Por quê? Porque ele ainda se importava com a família que estava longe. José ainda tinha saudades do pai. José ainda tinha lembranças dos irmãos. Apesar de tudo que os irmãos tinham feito com ele, ele ainda se lembrava, ele ainda sofria por não ter mais contato e não saber o que tinha acontecido com a família dele. Mas ele ainda, lembrem-se, ele ainda tinha na sua cabeça o sonho que ele tivera lá atrás, que fez os irmãos odiarem tanto ele. Ele tinha aquele sonho, que ele sabia que um dia os irmãos dele iriam se curvar perante ele. José ainda sofria. Nós iremos ver depois que ele, apesar de ter indícios que ele queria uma vingancinha, entre aspas, com os irmãos dele, ele ainda amava os irmãos. Ele ainda, cara, ele tinha sentimentos pela família. Família é família, cara. Família é complicada. Famílias são disfuncionais. Família te trai. Família te vende como escravo. Mas ainda assim era a família dele. E ele tinha esse carinho especial. Ele tinha essa saudade que fazia ele ainda sofrer na terra do Egito. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. É um gerúndio aqui. Ele ainda se lembrava da família dele. E para finalizar, verso 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Tipo, né? Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Chega finalmente os 7 anos. E aqui mostra, cara, que... E aí mesmo que indiretamente, né? Mesmo que indiretamente aqui não é dito... Diferente, por exemplo, de falar que a casa de Potifar era abençoada por causa da fidelidade de José a Deus. Aqui, mesmo que indiretamente, agora não é só a casa de Potifar. Agora aqui é toda a terra do Egito, cara, o país inteiro do Egito. As terras que compreendiam o Egito naquela época, toda a terra do Egito agora era abençoada por causa da fidelidade de José. Olha isso, cara. Que diferença faz um líder para uma nação, um líder
de verdade temente a Deus. Não um líder que dá migué e coloca Deus em tudo. Fala o nome de Deus em vão, mas na verdade não corresponde a nada disso. Um líder temente de verdade a Deus faz o seu país prosperar, porque Deus abençoa todo o seu domínio por causa desse servo bom e servo fiel. Deus aqui abençoa o Egito. Primeiro ele abençoa, olha só como o nível de bênção acontece para o Egito. Primeiro ele concede o sonho para Faraó, avisando de antemão. Depois existe José ali que Deus dá a interpretação do sonho. E agora José, com a sabedoria que Deus deu para ele, agora ele se prepara durante os 7 anos. E agora que vem a fase da miséria, os 7 anos de fome, os celeiros estão cheios, mais do que a areia do mar. Nem se podia mais contar porque não tinha como. E agora sim, a terra toda sofre de fome, menos a terra do Egito, onde José estava e onde José estava sendo fiel a Deus. José deve ter pensado como qualquer um de nós. Onde está Deus, aquela promessa? Durante esses 13 anos de escravidão, ele deve ter pensado inúmeras vezes. Deus, e aí? Cadê? Mas eu tenho absoluta certeza, ao estudar aqui a vida de José, que José não duvidou em nenhum momento de que Deus iria cumprir essa promessa na vida dele. E ele teve ali a paciência, ele teve a perseverança de se manter fiel e esperando o momento certo em que Deus iria abençoar a vida dele. Eu espero que você hoje, nessa manhã, e a partir de hoje, ao estudar essa história, e vamos continuar, porque a história de José é incrível, né? Vai continuar aqui. Que nós tenhamos essa convicção de que Deus não demora e Deus não se adianta. Deus age no momento certo na sua vida. E é um grande se você deixar-se ser controlado por Deus. Não adianta você querer que Deus age na sua vida se você está em rebelião constante com Ele, fazendo tudo o que você quer, ao que dá na telha, vou fazer o que eu quero, não vou consultar Deus nada, e ainda cobrar a Deus por resposta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. No momento certo, não no momento em que você quer, parça. Oremos. Pai amado e querido, que reviravolta na vida de José, Pai. 13 anos ali de escravidão, servindo. 2 anos ou mais ali acorrentado. Prisioneiro. Esquecido por todos, menos por ti, Pai. E ele sabia disso. Mas eu tenho também, Pai, como ser humano que ele era e ser humano que nós somos, eu consigo me identificar e saber com certeza que momentos ele deve ter questionado a ti, Pai. Pai, e aí, quando? Até quando eu vou ficar aqui? Por que o Senhor está demorando? Mas também pelo texto, Pai, eu tenho certeza que em nenhum momento ele deixou de confiar em Ti. Em nenhum momento ele duvidou da sua existência, duvidou do seu amor, duvidou da sua providência, em nenhum momento, Pai. E o Senhor, depois de 13 anos, 13 longos anos, uma coisa é 13 anos nós aqui na nossa vida, uma coisa é nós aqui na nossa casa, no conforto do nosso lar, 13 anos. Outra coisa é 13 anos como escravo. O tempo deve passar muito mais devagar, Pai. E mesmo assim ele se manteve fiel. E o Senhor, no momento certo, o exaltou, porque ele te exaltava o tempo inteiro. Todo momento ele apontava para ti, ele nunca tomava as glórias para ele mesmo, Pai. Que nós possamos ser assim, Pai. A verdadeira humildade, já dizia um grande professor e pastor meu, a verdadeira humildade nossa não é quando as pessoas nos elogiarem, a gente falar assim, não, que é isso? Você está exagerando, eu não sou tudo isso, não. A verdadeira humildade, Pai, é reconhecer que tudo que há de bom em nós não vem de nós. Tudo que há de bom em nós vem de Ti, Pai. Que nós possamos ser humildes, Pai. Assim como José foi humilde. Que nós possamos ter essa humildade de reconhecer que todas as bênçãos que acontecem na nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso emprego, dinheiro, amigos, todas as bênçãos que nós temos
Nada vem de nós, Pai. Tudo é concedido por Ti, Pai. Que possamos ser humildes e que possamos ser pacientes, Pai. Nos dê e nos faça produzir esse fruto do Espírito, mais do que qualquer outro no nosso coração, Pai. Ter paciência para aguardar a sua vontade. Eu quero tanto que o Senhor volte logo, Pai. Eu tenho certeza que todos que estão aqui comigo também querem que o Senhor volte logo, para nos buscar, para nos levar de volta para o céu, Pai. Mas isso requer paciência. E enquanto nós esperamos, Pai, produza perseverança na gente. E que essa perseverança produza fé que o Senhor está agindo, que o Senhor não está parado e que o Senhor tem o momento certo para todas as coisas. Quero pedir que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, Pai. Eu quero que o Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas. Seja com todos aqui, Pai. Os amigos, todos, Pai. Colegas de trabalho, colegas de universidade, de escola, enfim, cursinho, eu não sei. Abençoe, Pai. Que todas as pessoas que estão aqui acompanhando o Bora da Bíblia, que elas possam ser essa fonte de bênção para as outras pessoas. Lembrando que as bênçãos que o Senhor concede para a nossa vida nunca têm um fim em nós mesmos. Essas bênçãos é para nós abençoarmos todos à nossa volta, Pai. Seja com os menos favorecidos, Pai. Seja com o pessoal de Petrópolis, mais chuvas acontecendo por lá. Seja com as famílias enlutadas que estão por lá. Seja com as pessoas que estão indo lá ajudar. Seja com todas as pessoas que estão já dispondo do seu tempo, dos seus recursos para ajudar as pessoas de lá. Seja com as pessoas, os menores do reino em outros lugares do mundo, Pai. A Ucrânia, nessa tragédia que está acontecendo lá. Seja com essas pessoas, seja com aquele povo, seja com as pessoas refugiados que estão tendo que fugir de seus países, seja com todos esses, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito obrigado, gente. Agradecer a presença de todos vocês aí. Se é a primeira vez que você está entrando aqui, saiba que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Gênesis capítulo 41, amanhã nós estudaremos Gênesis capítulo 42 e assim por diante. Então, se você tiver interesse de acompanhar conosco aqui ao vivo, você está mais que convidada, mais que convidado. Me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisada, notificado toda vez que eu iniciar a sala e você vai receber um pop-up. E mesma coisa no Instagram. Se vocês têm gostado e você é a primeira vez, aí me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Lá no meu perfil do Instagram tem também um sino de notificação e você clica lá e escolhe ser notificado, notificada toda vez que ele iniciar a live. Caso você já esteja acompanhando, você seja uma pessoa aqui, frequentadora recorrente aqui do Bora Ler a Bíblia, indique isso para mais pessoas. Fale do projeto Bora Ler a Bíblia. Fale que também, caso elas não tenham tempo para acompanhar o ao vivo logo de manhã, nós subimos também todos os dias no nosso podcast no Spotify. E caso você não tenha o Spotify, subimos a live do Instagram também todos os dias no YouTube, para que você não possa perder um dia sequer do estudo da Bíblia. Beleza, gente? Um beijo, abraço para vocês, fiquem com Deus, a todos aí uma ótima quarta-feira, Deus seja com as famílias de todos vocês, um beijo, abraço e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 42, amanhã, 7h30 da manhã. Beleza, galera? Um beijo, um abraço, valeus e falous!